A história de Padre Pio de Pietrelcina permanece como uma das mais extraordinárias manifestações da fé católica e da sensibilidade espiritual no século XX. Quando estudamos sua vida, percebemos que cada detalhe, cada sofrimento, cada visão e cada gesto de caridade se torna uma janela para compreender mistérios profundos da Igreja, incluindo o grande mistério da comunhão entre os vivos e os mortos, especialmente evidente em tempos litúrgicos fortes, como a Noite Santa do Natal. É precisamente sob essa luz que este documentário se desenvolve. Compreender, através dos ensinamentos e do exemplo de Padre Pio, por que certas palavras podem guiar uma alma falecida e por que, segundo ele, a noite de Natal é um dos momentos mais poderosos para pronunciá-las. A liturgia do Natal, com sua atmosfera de esperança, luz e reconciliação, cria um ambiente espiritual em que a oração pelos mortos se torna ainda mais eficaz. Padre Pio dizia que, em certas noites, uma simples súplica como "Eterno descanso dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine", pronunciada com fé, podia ser percebida por uma alma como um clarão súbito no meio de sua purificação. E acrescentava: na noite de Natal, essa mesma oração se torna como uma chama acesa diante de quem caminha na penumbra. Para Padre Pio, a noite do nascimento de Cristo não era apenas uma data festiva, mas um verdadeiro portal de misericórdia aberto sobre toda a Igreja, militante, nós na terra, padecente, as almas do purgatório e triunfante, os santos no céu. Ele dizia que, nessa noite, a graça de Deus circula com uma velocidade e uma delicadeza incomuns, alcançando também aqueles que esperam sua purificação final. Assim, antes de nos aprofundarmos nessas palavras que ele recomendava repetir e no motivo pelo qual elas têm poder para guiar uma alma falecida, especialmente ao redor da noite de Natal, precisamos revisitar sua vida, sua autoridade espiritual e os fundamentos doutrinários que sustentam seus conselhos. A vida de Padre Pio e sua missão voltada para as almas falecidas. Este humilde frade capuchinho, nascido Francesco Forgione em 1887, dedicou sua vida a um estilo de oração e sacrifício radical. Desde jovem, sua saúde frágil e sua intensa vida interior o predispunham a uma existência marcada por sofrimentos físicos e experiências místicas. Ele era, como muitos biógrafos afirmam, um homem entre dois mundos. Caminhava nesta terra, mas sua alma parecia constantemente voltada para as realidades invisíveis. Sua profunda conexão com o mundo espiritual fez com que ele fosse reconhecido, em vida, não apenas como um sacerdote santo, mas como alguém chamado a interceder pelas almas, especialmente as almas do purgatório. Existem centenas de registros documentados em que Padre Pio relata ter visto, ouvido ou recebido visitas de almas falecidas que buscavam auxílio ou vinham agradecer pelas orações que ele oferecera. Em certos relatos, os confrades narram cenas simples, quase silenciosas. O corredor do convento, à noite, envolto em penumbra. O som distante dos sinos. E, de repente, a presença de uma figura discreta que se aproxima de Padre Pio apenas para pedir: "Padre, uma missa por mim." Depois, desaparece. No dia seguinte, o santo desce ao altar com uma intenção a mais no coração. Para ele, essas visitas não eram extraordinárias, eram parte da sua rotina espiritual. Essa familiaridade com o além fazia com que seus ensinamentos sobre a vida após a morte tivessem peso extraordinário. Suas palavras não eram apenas doutrina repetida, mas fruto de experiências vivas, concretas, cotidianas. E entre todos os ensinamentos que deixou, um aparece com particular força: o poder real que nossas palavras e orações possuem para alcançar, consolar e orientar almas que já deixaram este mundo. Esse poder, porém, segundo ele, se intensifica em determinados momentos do ano litúrgico, sobretudo no Natal, quando a descida do Filho de Deus ao mundo reabre espiritualmente, por assim dizer, as portas do céu para irradiar graça sobre todos os estados da Igreja.
a comunhão dos santos e o mistério da ligação entre vivos e mortos. Padre Pio compreendia profundamente a doutrina da comunhão dos santos, um dos fundamentos do cristianismo, mas talvez um dos menos compreendidos pelos fiéis em geral. Para ele, essa comunhão não era uma ideia abstrata, mas uma realidade palpável. Ele enxergava claramente que vivos e mortos não estão separados. Todos pertencem ao mesmo corpo místico de Cristo. A caridade ultrapassa a barreira da morte, e nossas palavras podem alcançar onde nossa presença física não pode. Colocar isso dentro da perspectiva do Natal torna tudo ainda mais tocante. Porque, se existe um momento em que o céu se aproxima da terra e em que a terra é convidada a elevar-se ao céu, esse momento é o Natal. O nascimento de Cristo inaugura uma comunicação renovada entre o humano e o divino. E por isso, a oração dirigida aos mortos nessa noite se torna especialmente eficaz. Não porque Deus prefira uma data, mas porque a Igreja inteira, unida misticamente ao seu Salvador recém-nascido, torna-se capaz de irradiar sobre os falecidos uma luz especial, uma luz que os atrai para mais perto da visão beatífica. Imagine por um instante uma família reunida na Missa do Galo. No banco da frente, uma mãe segura discretamente um terço. Ao lado dela, alguém segura uma foto dobrada dentro do missal, lembrança de um pai falecido. Quando o sacerdote eleva a hóstia e a assembleia, em silêncio, une-se à consagração, essa família, talvez sem perceber, repete em voz baixa: "Eterno descanso dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua o ilumine." Na igreja, é apenas um sussurro. Mas, no mistério da comunhão dos santos, essa frase pode se tornar para uma alma em purificação como uma claridade nova abrindo-se diante dela. É exatamente aqui que entra a insistência de Padre Pio sobre certas palavras que devemos repetir. Palavras que possuem, segundo ele, a capacidade espiritual de guiar uma alma, iluminando seu caminho e fortalecendo sua esperança. Mas antes de chegar a todas essas palavras, precisamos entender algo crucial. Por que uma alma no purgatório precisa ser guiada? O purgatório como caminho de purificação e esperança. Padre Pio falava frequentemente sobre o purgatório, não como um lugar de castigo irracional, mas como um espaço de misericórdia, onde a alma é purificada para contemplar Deus face a face. Ele explicava que o purgatório é a prova máxima do amor de Deus, um amor que quer que a alma esteja completamente preparada para a glória eterna. Ele descrevia esse estado com equilíbrio. As almas sofrem, sim, mas sofrem com esperança. São atormentadas pela distância temporária de Deus, mas consoladas pela certeza da salvação. Essa verdade é central para entender por que Padre Pio insistia tanto que as nossas palavras têm poder real para aliviar, consolar e até acelerar a passagem das almas por esse estado. Ele comparava nossas orações a gotas de água fresca derramadas sobre uma alma sedenta, trazendo alívio e luz. Quando introduzimos o Natal nesse cenário, tudo ganha nova dimensão. O santo explicava que, na noite de Natal, o consolo que as almas recebem é muito maior, porque essa noite é uma celebração universal da esperança. O menino Deus nasce para todos, também para os falecidos, que aguardam sua plena união com ele. Por isso, segundo ele, uma palavra dita no Natal possui força dobrada e o modo como pronunciamos certas invocações pode literalmente guiar uma alma rumo à luz divina. É assim que chegamos ao ponto central deste documentário, as palavras que Padre Pio ensinou como caminhos de luz para as almas falecidas, e especialmente para serem ditas na noite de Natal. Palavras que se tornam trilhas de luz. Entre os diversos ensinamentos que Padre Pio transmitiu ao longo de sua vida, alguns destacam-se como verdadeiras chaves espirituais para a compreensão do destino das almas e da responsabilidade que nós, ainda peregrinos nesta terra, temos para com elas. Entre esses ensinamentos, encontra-se o valor de certas palavras de oração, palavras que possuem uma eficácia especial e que, quando pronunciadas com fé, tornam-se como trilhas luminosas no caminho das almas que buscam a visão de Deus.
No contexto da noite de Natal, essas palavras ganham uma profundidade ainda maior. É como se, na Noite Santa, a própria atmosfera espiritual se tornasse mais sensível, mais receptiva, mais carregada de misericórdia divina. E é por isso que o santo recomendava que determinadas orações fossem repetidas não apenas durante o ano inteiro, mas especialmente na véspera e na noite de Natal, quando a igreja celebra a encarnação, o momento exato em que o céu toca a terra e a esperança se renova para todos. Padre Pio dizia que o Natal é a noite em que a luz divina se aproxima com tanta força da humanidade que até mesmo as almas no purgatório sentem um alívio misterioso, um consolo que lhes renova o ânimo e lhes oferece mais clareza em sua purificação. Ele ensinava que as palavras certas, pronunciadas com fé, podem iluminar o caminho de uma alma, ajudá-la a compreender a direção para a qual Deus a conduz, fortalecer sua esperança e até mesmo acelerar sua entrada no céu. E é exatamente neste ponto que encontramos a oração que o santo considerava fundamental, aquela que mais diretamente atua como guia para uma alma falecida. A oração do eterno descanso, a primeira luz no caminho das almas. A primeira e mais fundamental das orações recomendadas por Padre Pio é o eterno descanso. Esta oração, tão antiga quanto as primeiras expressões litúrgicas da Igreja, possui uma força espiritual que a maioria dos fiéis nem imagina. Ela encapsula, de forma breve, o pedido mais essencial que podemos fazer pelas almas: descanso e luz. Eterno descanso dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Esta súplica, quando pronunciada na noite de Natal, assume um significado ainda mais profundo. O nascimento de Cristo é, em si, a manifestação da luz que entra no mundo, a luz que nenhuma treva pode vencer. Assim, ao rezarmos esta oração durante o Natal, não estamos apenas repetindo uma fórmula tradicional, estamos associando a alma falecida ao próprio mistério da encarnação. Estamos pedindo que a luz do Deus menino, a luz que brilhou no presépio, a luz que guiou os pastores e iluminou os magos do Oriente, também ilumine a alma que oferecemos em oração. Padre Pio dizia que esta oração deveria ser repetida com frequência, mas que havia algo de especial em recitá-la à meia-noite da Missa do Galo, ou ainda durante a celebração da Natividade. Ele afirmava que, nestes momentos, a alma sente a oração não como um murmúrio distante, mas como se uma chama suave fosse acesa diante dela. E isso é particularmente importante. A alma no purgatório precisa de luz. Ela está salva, sim, mas ainda caminha em direção ao brilho insuportavelmente belo da glória divina. A oração do eterno descanso, especialmente no Natal, oferece à alma um clarão, uma direção, uma esperança renovada. O Rosário, o caminho de Maria em direção às almas. Outro elemento central nos ensinamentos de Padre Pio sobre a oração pelos falecidos é o Santo Rosário. Este devotado filho de Nossa Senhora tinha uma confiança absoluta na intercessão da Mãe de Deus. O texto, ele sabia que Maria não abandona nenhum de seus filhos após a morte. Pelo contrário, ela trabalha incansavelmente pela libertação das almas que ainda estão em purificação. No Natal, isso ganha uma dimensão poderosa, pois é precisamente a festa que celebra, de modo especial, a maternidade de Maria. O rosário rezado na noite de Natal, segundo Padre Pio, possui uma eficácia extraordinária, porque os mistérios da alegria, especialmente os dois primeiros, a Anunciação e o Nascimento do Senhor, tornam-se, naquela noite, mais vivos do que nunca. Rezar o rosário por uma alma falecida durante o Natal é, de certa forma, convidar essa alma a aproximar-se do presépio e permitir que a luz do menino Jesus brilhe sobre ela. Imagine alguém ajoelhado diante de um presépio simples, talvez na sala de casa, com algumas luzes acesas e o resto da casa em silêncio. Enquanto os dedos percorrem as contas do terço, o coração repete: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Padre Pio diria que, naquele momento, Maria não olha apenas para quem reza, mas também para aquela alma falecida por quem o rosário é oferecido, visitando-a com uma ternura especial.
Padre Pio dizia que, frequentemente, via Nossa Senhora descendo ao purgatório para consolar as almas, especialmente na noite de Natal. Ele relatava que Maria, nessa noite, visita as almas com maior intensidade, derramando sobre elas uma ternura indescritível. Por isso, dedicar terços e rosários completos pelas almas de familiares, amigos e até desconhecidos é uma das mais elevadas formas de caridade que podemos realizar neste tempo. E havia algo mais. Padre Pio tinha especial compaixão pelas almas esquecidas, aquelas que não têm ninguém na terra para rezar por elas. Ele dizia que essas almas recebem com ainda mais gratidão as orações feitas no Natal, porque sentem, na caridade de um estranho, o reflexo do amor de Deus. A Santa Missa, o sacrifício supremo oferecido por amor. Entre todas as formas de sufrágio recomendadas por Padre Pio, nenhuma supera a Santa Missa. Para ele, não existe oração mais poderosa, mais eficaz, mais profundamente transformadora do que a missa celebrada por uma alma falecida. E quando falamos da missa de Natal, a missa do galo, a missa do dia, a missa da aurora, estamos falando de momentos litúrgicos que respiram graça de forma singular. Padre Pio celebrava a missa com tamanha devoção que, muitas vezes, entrava em êxtase durante a consagração. Seus confrades relatam que, nessas ocasiões, ele parecia ver realidades espirituais invisíveis para todos ao redor. Quando uma missa é oferecida por uma alma falecida no Natal, segundo o Padre Pio, toda a força da encarnação e da redenção se derrama sobre ela. É como se Cristo menino e Cristo crucificado se encontrassem espiritualmente naquele ato, irradiando luz sobre a alma. A missa aplica à alma o mérito infinito da paixão. E no Natal, esse mérito chega revestido da ternura do Deus recém-nascido. Visualize novamente aquela família na igreja, segurando com carinho o nome de alguém que partiu. Ao escutar o sacerdote dizer: "Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos", eles, silenciosamente, entregam aquele nome ao altar. Padre Pio diria que, naquele exato instante, algo acontece no purgatório. Um consolo novo, uma claridade maior, uma esperança mais viva. Por isso, o santo insistia: se você deseja guiar uma alma falecida com suas palavras, ofereça pela alma, se possível, uma missa durante o período do Natal. Isso, para ele, é um dos maiores presentes que alguém pode dar ao mundo espiritual. As orações jaculatórias, pequenas palavras, grande poder. Padre Pio era um mestre das jaculatórias, orações breves, simples, que podem ser repetidas ao longo do dia e que possuem um impacto extraordinário sobre as almas. Ele ensinava que essas pequenas invocações são como pequenas flechas de luz que atravessam rapidamente o purgatório e atingem diretamente as almas. E quando pronunciadas no Natal, essas flechas tornam-se ainda mais luminosas, porque carregam consigo a atmosfera espiritual da festa. Entre essas orações, destaca-se a invocação: Jesus, Maria e José assistam às almas do purgatório. Pronunciar essas palavras na noite em que a Sagrada Família se torna o centro de toda a liturgia é, segundo o Padre Pio, uma forma segura de guiar uma alma, porque a alma sente a proximidade espiritual dessa família sagrada. Ela recebe, por assim dizer, o consolo de ser espiritualmente acolhida por Jesus, Maria e José. Outra jaculatória poderosa é: pelas chagas de Jesus Cristo, tende piedade das almas do purgatório. Padre Pio sabia melhor do que ninguém o poder das chagas de Cristo. Ele dizia que, quando invocamos as chagas, abrimos sobre as almas uma torrente de misericórdia divina. E no Natal, quando celebramos o primeiro passo do plano de salvação, a encarnação, essa invocação se torna um elo entre o presépio e o Calvário. Ele costumava recomendar que essas jaculatórias fossem repetidas em momentos simples, ao ouvir os sinos da igreja, ao acender uma vela diante do presépio, ao olhar para o céu na noite de Natal. São pequenas frases, quase sussurros, mas que se tornam, segundo ele, verdadeiros caminhos de luz para quem ainda se purifica. A comunhão oferecida, quando o próprio Cristo guia a alma.
Padre Pio enfatizava fortemente o valor da Sagrada Comunhão oferecida pela intenção das almas falecidas. Ele entendia que a Eucaristia, sacramento do corpo e sangue do próprio Cristo, possui uma força infinita capaz de transformar profundamente o destino de uma alma. Receber a comunhão ou fazer uma comunhão espiritual e oferecê-la por uma alma específica, segundo ele, para o santo, entregar àquela alma uma participação direta nos frutos da paixão de Cristo. No contexto do Natal, essa prática adquire uma beleza adicional, pois é justamente no Natal que celebramos o momento em que Cristo assume nossa carne para, um dia, entregá-la por nós na cruz. A comunhão recebida na noite de Natal se torna uma ponte entre o presépio e o Calvário, entre o menino Deus e o Cristo Redentor. Oferecer essa comunhão por uma alma falecida é fazer com que ela receba, espiritualmente, uma gota da ternura do Deus recém-nascido e da força do seu sacrifício futuro. Padre Pio recomendava aos fiéis que fizessem esse gesto com frequência, sempre com intenção clara e amor sincero. Ele dizia que, quando oferecemos a comunhão por uma alma, uma chama de luz se acende diante dela, pois ela percebe que alguém na terra se lembrou de sua dor e a confiou à misericórdia divina. Essa chama se torna ainda mais brilhante na noite de Natal, quando o próprio Cristo derrama novas graças sobre sua igreja. O santo aconselhava também que, antes da comunhão, fizéssemos uma breve oração, dedicando aquele sacramento à alma específica que desejamos ajudar. Essa intenção transforma o ato de comungar em um verdadeiro sufrágio e, segundo o santo, pode até libertar uma alma do purgatório, enviando-a imediatamente ao céu. Especialmente se esse gesto for feito na Noite Santa da Natividade. As indulgências, o tesouro espiritual aplicado às almas. Em seus ensinamentos sobre o sufrágio pelos mortos, Padre Pio frequentemente mencionava o grande tesouro das indulgências da Igreja. Ele explicava que, através das indulgências, plenárias ou parciais, a Igreja dispensa aos seus filhos os méritos acumulados por Cristo, pela Virgem Maria e por todos os santos. É como se a Igreja administrasse um imenso tesouro espiritual e aplicasse sua riqueza às almas necessitadas. Esse conceito, embora muitas vezes incompreendido pelos fiéis, tem base sólida na teologia católica. Cristo conquistou méritos infinitos. Maria e os santos, ao longo de suas vidas, acumularam méritos que, por disposição divina, podem ser aplicados não apenas a eles mesmos, mas a toda a Igreja. Ao realizar uma obra indulgenciada, acompanhada das condições prescritas, o fiel pode solicitar que o fruto daquela indulgência seja aplicado a uma alma falecida. Padre Pio valorizava muito essa prática. Ele recomendava que os fiéis se esforçassem para ganhar indulgências plenárias sempre que possível, pois seu efeito sobre as almas do purgatório é extraordinário. Uma indulgência plenária remove toda a pena temporal devida pelos pecados, e no caso de uma alma falecida, isso pode significar sua passagem imediata para a glória eterna. No entanto, o santo ressaltava que a indulgência não é um atalho fácil. Ela exige estado de graça, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelas intenções do Papa e, sobretudo, desapego total de qualquer pecado, até mesmo venial. O texto Padre Pio incentivava os fiéis a buscar indulgências, especialmente em tempos litúrgicos fortes, como o Natal. Ele explicava que, durante a oitava do Natal e nas semanas que a seguem, a Igreja e o céu manifestam uma generosidade particular e muitas almas recebem graças especiais. Por isso, aplicar indulgências durante esse período é um modo poderoso de ajudar os falecidos. O santo também lembrava que visitar um cemitério nos primeiros dias de novembro pode gerar indulgência, mas no contexto do Natal, qualquer obra indulgenciada pode ser dedicada a uma alma falecida com grande fruto. E quando isso é unido às palavras que o santo recomendava, como o eterno descanso, a alma recebe uma dupla graça, a graça da indulgência e a graça da oração. O valor da penitência, sacrifícios que se convertem em luz.
Padre Pio, cuja vida foi marcada pela penitência e pelo sacrifício, ensinava que podemos oferecer nossos sofrimentos e renúncias em favor das almas do purgatório. Ele próprio vivia isso com intensidade, suportando enfermidades, dores físicas, insônias, ataques espirituais e incompreensões, sempre oferecendo tudo por amor a Deus e pelas almas. Ele explicava que existe uma união mística no corpo de Cristo que permite que os méritos de nossas boas obras sejam compartilhados com outros membros da Igreja. Quando oferecemos uma penitência por uma alma falecida, essa alma recebe imediatamente um alívio, e esse alívio, segundo o santo, é sentido como uma brisa de esperança em meio ao fogo purificador. Em especial, Padre Pio recomendava jejuns às sextas-feiras, abstinência, renúncias voluntárias, paciência nos sofrimentos diários. E enfatizava: qualquer pequena penitência, quando oferecida no Natal, adquire valor multiplicado, porque essa noite está impregnada da graça da encarnação. Ele dizia que, nesse período, um pequeno sacrifício feito com amor se torna uma estrela acesa no céu do purgatório. Um simples ato de renúncia, como recusar uma sobremesa, ceder um lugar, evitar uma palavra áspera ou oferecer um gesto de caridade, pode se tornar uma fonte de luz para uma alma falecida, especialmente se for unida às palavras que ele recomendava. No silêncio de uma ceia de Natal, por exemplo, quando alguém escolhe oferecer sua contrariedade, sua dor ou sua saudade por uma alma, Padre Pio diria que, lá no purgatório, essa oferta é percebida como uma delicada visita de esperança. A confiança na misericórdia divina, fundamento das palavras que guiam as almas. Um tema constante nos ensinamentos de Padre Pio é a necessidade de confiar plenamente na misericórdia infinita de Deus. Ele alertava os fiéis para que jamais subestimassem o amor de Deus pelas almas do purgatório. Muitas vezes, ele dizia que Deus é mais misericordioso do que podemos imaginar e que seu desejo ardente é conduzir todas as almas à salvação. Essa confiança é fundamental para compreender por que as orações, especialmente as palavras recomendadas por Padre Pio, têm tanto poder. Quando oramos por uma alma falecida com fé sincera, estamos permitindo que a misericórdia divina flua através de nós em direção àquela alma. Nossa oração se torna, por assim dizer, um canal por onde Deus derrama sua luz. No Natal, essa misericórdia se reveste de ternura especial. O Deus que nasce no presépio é o mesmo que deseja acolher as almas em seu reino. Ao pronunciarmos palavras de oração na noite da Natividade, estamos unindo nossas intenções à própria intenção de Cristo, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Padre Pio também advertia quanto ao perigo de presumir que todos automaticamente vão para o céu sem necessidade de purificação. Ele explicava que a santidade de Deus é absoluta e que nenhuma alma pode entrar em sua presença sem estar completamente limpa. Por isso, a oração pelas almas é tão necessária e tão eficaz. Testemunhos místicos, quando as almas agradecem. Numerosos testemunhos documentados relatam como Padre Pio frequentemente recebia visitas de almas do purgatório que vinham pedir suas orações ou agradecer pelos sufrágios recebidos. Esses encontros não eram raros e ele falava deles com naturalidade, como parte de sua missão espiritual. Em várias ocasiões, o santo compartilhava com seus filhos espirituais que determinada alma havia aparecido para expressar gratidão por uma oração específica. Em alguns relatos, essas visitas aconteciam de maneira particularmente tocante durante o período do Natal, quando as almas recebem consolações mais intensas. Ele descrevia, por exemplo, almas que se aproximavam como que envoltas em uma luz suave, sem mais sofrimento, apenas com gratidão. Não vinham pedir, vinham dizer, obrigado. E Padre Pio via nisso a confirmação de que nenhuma oração se perde, sobretudo quando unida à luz da Natividade. Padre Pio explicava que as almas libertadas tornam-se grandes intercessoras daqueles que rezaram por elas. Ele chamava isso de a reciprocidade da comunhão dos santos. A oração que oferecemos hoje retorna a nós um dia em forma de bênçãos, não por interesse, mas porque o amor gera amor.
E entre todas as orações que geram essa reciprocidade, estão justamente aquelas que ele ensinava a repetir, especialmente: Eterno descanso dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Jesus, Maria e José, assista às almas do purgatório. Pelas chagas de Cristo, tende piedade das almas. Padre Pio dizia que essas palavras são como pequenos lampiões acesos na escuridão espiritual. As almas os veem, aproximam-se e encontram alívio, esperança e orientação. E na noite de Natal, esses lampiões brilham com ainda mais força. As almas esquecidas, o maior pedido de Padre Pio. Entre todas as categorias de almas, o texto Padre Pio tinha compaixão profunda pelas almas abandonadas, aquelas pelas quais ninguém reza, que não têm mais parentes vivos ou que foram esquecidas pela família. Ele costumava dizer que estas almas esperam com uma esperança quase dolorosa por uma única oração que as alivie. Na noite de Natal, segundo ele, estas almas recebem uma graça especial se alguém na terra se lembrar delas. O santo explicava que essa lembrança, essa palavra pronunciada por amor, se torna para a alma como um presente inesperado, um gesto de misericórdia que elas recebem com profunda gratidão. E frequentemente, segundo ele, essas são as almas que mais rapidamente retornam para interceder por quem rezou por elas. Na lógica da comunhão dos santos que Padre Pio tanto contemplava, ninguém fica devendo amor a ninguém. Aquilo que oferecemos, mais cedo ou mais tarde, retorna, transfigurado em bênção. Conclusão devocional. A noite do Natal como guia para as almas. Tudo o que Padre Pio ensinou sobre a oração pelos falecidos culmina em uma verdade simples e luminosa. No Natal, nossas palavras têm poder especial. Não porque nós sejamos mais fortes, mas porque Deus se aproxima mais. Não porque a alma seja diferente, mas porque a luz é maior. Não porque o purgatório mude, mas porque a esperança se inflama. Por isso, as palavras que Padre Pio nos deixou, as palavras que ele dizia poderem guiar uma alma, devem ser repetidas com fé, com amor e com confiança. Eterno descanso dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Jesus, Maria e José, assista às almas do purgatório. Pelas chagas de Cristo, tende piedade das almas. Essas palavras são como trilhas de luz acesas no coração da noite santa, e a alma que as recebe jamais permanece a mesma. Que neste Natal, e em todos os outros que virão, nossas palavras sejam faróis para aqueles que ainda caminham na purificação. Que nossa caridade ultrapasse a morte. Que nossa oração chegue onde nossos olhos não podem ver. Que nossas palavras, ditas na noite do nascimento de Cristo, guiem almas para a eterna presença de Deus. E que, um dia, quando nós mesmos tivermos deixado esta vida, possamos encontrar, do outro lado, a luz que ajudamos a acender para tantas almas, e descobrir, com gratidão silenciosa, que nenhuma palavra de amor dita no Natal foi em vão.